Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você, a nossa conversa acerca do direito das pessoas com deficiência. Na nossa conversa de hoje na tela, a gente vai tratar da proteção constitucional da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, esse é o termo que é utilizado hoje, inclusive internacionalmente, tá? Não é portador de necessidades especiais ou deficiente, ou, enfim, pessoa deficiente, não. É pessoa com deficiência. Esse é o termo utilizado hoje no nosso direito e, inclusive, no plano internacional, tá? A pessoa com deficiência tem diversas proteções no texto constitucional. E lembrando, a Constituição da República é de 88 e você vai ver que muitas vezes, ou em quase todas as situações, o texto constitucional não utiliza essa expressão pessoa com deficiência, tá? Porque o texto foi elaborado em 88, beleza? O que não exclui a nossa utilização atual do termo pessoa com deficiência. Em vários momentos, a Constituição da República estabelece proteções à pessoa com deficiência. Eu trouxe aqui alguns exemplos de proteção da pessoa com deficiência para a gente tratar hoje. Proteção da pessoa com deficiência no âmbito do trabalho, nas relações de trabalho. A pessoa com deficiência tem capacidade civil plena, tá? Ela desempenha serviço, ela presta trabalho. Vagas, reserva de vagas em concursos públicos. Aposentadoria da pessoa com deficiência, que pode observar critérios diferenciados em relação à aposentadoria das outras pessoas, em geral. O benefício de prestação continuada, o BPC. Questões relacionadas à educação. E a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que também é um diploma dotado de status constitucional. A gente vai tratar sobre isso. Começamos a nossa conversa da proteção constitucional à pessoa com deficiência com o artigo 7º da Constituição da República, que trata das relações de trabalho, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Pode vir para mim. A pessoa com deficiência pode vir a ser empregada, tá? Empregado, empregada, pode prestar serviço, desempenhar trabalho, labor. A pessoa com deficiência possui capacidade civil plena, tá bom? Ela pode desempenhar serviço, desempenhar trabalho. E ao desempenhar trabalho, diz a Constituição da República, é vedada a discriminação, ela não pode ser discriminada. É vedada a discriminação, o preconceito em virtude da deficiência. Então, a condição de pessoa com deficiência não pode gerar, motivar tratamento diferenciado em relação aos demais trabalhadores. Isso é o que está dizendo na tela o artigo 7º, inciso 31 da Constituição da República, que diz respeito a salário e admissão do trabalhador pessoa com deficiência. Lembrando que a Constituição é de 88, portanto, utilizava ainda a expressão antiga portador de deficiência. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Então, no que se refere às relações de trabalho, é vedada a discriminação do trabalhador pessoa com deficiência em virtude da deficiência. E a Constituição da República traz previsão expressa de discriminação em relação ao salário e critérios de admissão da pessoa com deficiência no emprego. Em concursos públicos, o artigo 37, inciso 8 da Constituição da República, prevê uma reserva de vagas, uma cota de vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência em concursos públicos. Perceba que a Constituição da República não traz um percentual mínimo, tá? Percentual mínimo ou máximo. A Constituição da República não define isso. Isso é definido pela legislação, pelas normas infraconstitucionais. A Constituição só garante a reserva, a cota de vagas em concursos públicos destinada a pessoas com deficiência, a cota a ser preenchida por pessoas com deficiência. A lei reservará percentual, perceba então que a própria Constituição faz referência à lei, atribui à lei o papel de definir os percentuais, os valores dos percentuais. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Beleza? Então, segunda proteção, cota, reserva de vagas em concursos públicos. Terceira proteção diz respeito à aposentadoria. E essa proteção trata tanto de pessoa com deficiência servidora pública, tá? Que se aposenta pelo regime próprio de previdência social, tá? Quanto trabalhador do setor privado que seja pessoa com deficiência, que se aposenta pelo regime geral da previdência social. A lei complementar, isso vale
tanto para servidor público com deficiência quanto trabalhador da iniciativa privada com deficiência. Lei complementar pode estabelecer requisitos diferenciados, critérios diferenciados para a aposentadoria do servidor público e do trabalhador com deficiência pelo regime geral de previdência social. Em relação ao servidor público, isso está no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição da República. 40, parágrafo 4º, inciso 1. Em relação aos trabalhadores do setor privado, artigo 201, parágrafo 1º da Constituição da República. Então, pode vir para mim, no que se refere à aposentadoria, você tem que gravar duas coisas. Lei complementar, primeira coisa, pode estabelecer critérios diferenciados para a aposentadoria da pessoa com deficiência, seja setor público, seja setor privado. Lei complementar, critérios diferenciados. Lei complementar, critérios diferenciados no âmbito da aposentadoria. Se você gravar isso, lei complementar, critérios diferenciados, quer dizer, não é lei ordinária, é lei complementar. E pode haver critérios diferenciados, a lei não obriga a igualdade na aposentadoria, pode haver critério diferenciado para a aposentadoria da pessoa com deficiência, seja setor público, seja setor privado. Na tela, isso já cai em prova. Questão 2017, analista judiciário. Luiz, portador de deficiência física, pessoa com deficiência, e trabalhador da iniciativa privada, ou seja, regime geral de previdência social. Solicitou orientação de profissional da área jurídica a respeito das peculiaridades do regime geral de previdência social, considerando a sua situação profissional, sua situação pessoal. O profissional consultado respondeu corretamente que Luiz não pode ser beneficiado com requisito ou critério diferenciado. Falso. Lembra, aposentadoria, lei complementar, critério diferenciado. Lei complementar, critério diferenciado. Então, falso. B. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar, caso exercesse atividade insalubre. Não tem nada a ver. A Constituição da República não fala em ambiente insalubre. É lei complementar e critérios diferenciados. C. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso fosse mulher. Não há essa distinção no texto constitucional. Lembra disso. Aposentadoria, lei complementar, critérios diferenciados. D. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados caso seu trabalho prejudicasse a saúde. Não há essa exigência de prejuízo à saúde. E. Pode ser beneficiado por requisitos ou critérios diferenciados. Lei complementar. Perfeito. Então, grave isso. Aposentadoria da pessoa com deficiência. Lei complementar pode estabelecer critérios diferenciados, o que torna a alternativa E. A alternativa é verdadeira. Avança. Outra proteção constitucional à pessoa com deficiência é o chamado BPC, o benefício de prestação continuada. Pode vir para mim. Esse BPC, esse benefício de prestação continuada, ele é garantido à pessoa com deficiência que não possua grana, que não possua condições para prover o seu sustento. E aí a Constituição da República traz esse benefício. Benefício esse, grave isso, que tem natureza assistencial e não previdenciária. Não tem natureza previdenciária, não é previdência social, é assistência social. O que significa que para receber o BPC, você não precisa contribuir com a previdência. Se fosse um benefício previdenciário, tipo aposentadoria, para você aposentar, você tem que contribuir com o regime, com a previdência. Senão você não aposenta. Como aqui a gente fala de assistência social, não precisa dessa contribuição. A pessoa com deficiência, se não tiver grana, condições de prover a sua própria subsistência, isso é regulado por legislação, tá? O que é não poder prover a sua subsistência? Tem direito na tela a um salário mínimo. Isso está no artigo 203, inciso 5 da Constituição da República, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, isso também é um direito da pessoa idosa, tá? Que comprovem não possuir grana, não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme previsão legal. Então, a pessoa com deficiência que não tiver grana, a pessoa com deficiência sem grana, sem condições de prover a sua própria subsistência, pode vir a receber o BPC, que é um salário mínimo, um benefício, como eu falei, de natureza assistencial, cuidado com isso, não é previdência, é assistência social, quer dizer, a pessoa com deficiência não precisa realizar uma contraprestação mensal à Seguridade para receber o BPC, diferente da aposentadoria, por exemplo. Isso aqui é assistência social, tá bom? Assistência social, de modo que a pessoa com deficiência tem direito, se não possuir meios de prover a sua própria subsistência. Outra proteção constitucional tem relação com
prestação de serviços educacionais, atendimento educacional. Artigo 208 da Constituição da República. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente e não exclusivamente, tá? É preferencialmente, às vezes cai em prova. Exclusivamente está errado. É preferencialmente na rede regular de ensino e não na rede especial de ensino, tá? Quando isso cai em prova, cai assim: atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, exclusivamente na rede regular do ensino. Aí tá falso. Ou preferencialmente na rede especial de ensino. Aí tá falso. É preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Cuidado com isso, não é na rede especial, tá? Muita gente acha que é em rede especial de ensino. Não, é preferencialmente na rede regular de ensino. Já cai em prova, ó, questão 2017, técnico judiciário. De acordo com a Constituição da República, o Estado deverá garantir a educação da pessoa com deficiência preferencialmente em rede especial de ensino. Tá falso. A gente acabou de ver, preferencialmente em rede regular de ensino, o que torna a alternativa falsa. E para fechar a nossa conversa, outra proteção que tem natureza constitucional é a proteção contida na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, que foram assinados em Nova York em 2007, no dia 30 de março de 2007, e tiveram texto aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo número 186 de 2008. O texto foi aprovado por esse decreto legislativo e a promulgação aconteceu pelo Decreto 6.949 de 2009. E a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência aconteceu na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. E olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, pode vir para mim, exatamente o que trata a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Os direitos humanos são direitos inerentes à pessoa humana. São direitos fundamentais reconhecidos no plano internacional. Isso é direito humano. Direitos inerentes à pessoa, proteção da pessoa, proteção da dignidade, da sua pessoalidade. Exatamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa Humana trata de direitos humanos, direitos inerentes à pessoa, reconhecimento de direitos inerentes à pessoa com deficiência. Por isso que essa convenção, esse documento internacional pode ser aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Vamos avançar na tela. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, por ter sido aprovada no Brasil na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, é equivalente à emenda constitucional. As suas normas têm status constitucional. São normas importantes e relevantíssimas na ótica da proteção da pessoa com deficiência. Tem natureza constitucional. A convenção foi aprovada conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Isso significa que possui status, as normas da convenção possuem status de emenda constitucional. Isso costuma cair muito em prova, tá? Cai muito em prova quando a prova aborda a questão sobre pessoa com deficiência. O artigo é questão de prova 2014, Procurador Estadual. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia supralegal mais infraconstitucional. Em relação a essa alternativa, assinale a alternativa verdadeira. Vamos entender: supralegal, hierarquia acima da lei. A convenção tem hierarquia acima da lei? Tem. Até aqui está verdadeiro. Mas infraconstitucional tem hierarquia inferior à Constituição da República? Não, está errado. A hierarquia é constitucional, porque a convenção foi aprovada na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Possui hierarquia, status de norma constitucional, o que significa que essa alternativa está incorreta. Fechamos, então, a nossa conversa sobre a proteção constitucional às pessoas com deficiência. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.